pode rejeitar a oportunidade de falar de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra suas Bíblias no livro de Lucas 24, a partir do versículo 13. E eu vou ler até o 16. É uma passagem bem conhecida, né? Dos dois discípulos no caminho de Emaús. Quem nunca leu essa passagem, né? E muitas pregações já foram feitas também por ela. Mas eu quero falar aquilo que essa passagem fala particularmente no meu coração. Porque nós temos que ser canudinhos do Senhor. Primeiro tem que passar por nós e fazer o efeito em nós. Glória a Deus. E diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Algumas pessoas dizem que é 12 quilômetros, né? Outros 30 quilômetros. Eu não sei ao certo, irmão, só o pastor Marcos sabe. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu o quê? Estando conversando e discutindo, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Diga: o próprio Jesus. O próprio Jesus. Eu sempre quis dizer isso aqui para vocês repetirem. O próprio Jesus se aproximou deles. E os olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Em outra versão diz assim: e os olhos, e tinha alguma coisa que impedia deles perceber que era Jesus. Essa versão aqui é um pouco diferente, né? Hoje eu trouxe uma Bíblia de crente assim, ó, que eu sempre ando com o meu celular, que é mais fácil quando eu estou na rua. Eu já venho direto da igreja aqui, né? Mas hoje eu trouxe essa Bíblia aqui que estava lá em casa já há algum tempo, porque as letras são grandes também, irmão. Vai ficando assim um meio século de vida e fica meio complicado de a gente enxergar as coisas. E quando a gente está nervoso fica pior ainda, né? Só Jesus na causa. Então, irmão, os olhos dele foram impedidos de ver. Esses discípulos, eles saíram de Jerusalém. E naquele dia, naquela semana, naquele fim de semana, tinha acontecido o que em Jerusalém? A crucificação de Cristo, né? Eles estavam saindo daquele ambiente, né, incrédulo daquilo que havia acontecido. Irmãos, e quem já teve aqui um acontecimento traumático em sua vida? O que a gente quer quando tem alguma coisa que choca demais a nossa vida? Quando a gente perde alguma coisa? A primeira atitude que a gente tem é de não crer. Não acredito, não cai a ficha de jeito nenhum, a gente não quer aceitar. Depois vem o desespero de estar vivendo aquela situação. Depois a gente foge, a gente quer sair daquele ambiente, do ocorrido, de qualquer maneira, para ver se a gente esquece o que tinha acontecido ou o que aconteceu. Né? Isso eu não sei em vocês, mas como eu já vivi uma situação bem difícil na minha vida, essas coisas encaixam bem comigo. E a gente quer fugir, a gente quer esquecer, a gente quer fazer de conta: não, eu tenho que ir para algum lugar que vou apagar isso, não é real, eu vou ver o que acontece. E para mim, na minha concepção, esses discípulos estavam exatamente fazendo isso. Porque eles estavam vivendo um momento que eles tinham perdido o seu mestre. Então eles estavam saindo de Jerusalém incrédulo. E eles iam conversando que tinha. Eu não sei o que eles estavam conversando. Talvez do que ocorresse, talvez eles estavam dizendo: por que teve que ser dessa maneira? Por que não foi diferente? Eu só sei que alguma coisa o impediu de perceber que Jesus estava do lado deles, ou com eles, ou se aproximou dele. Nessa noite, tem alguma coisa que tem te impedido de sentir, de saber
que Jesus está do teu lado? Essa é uma noite e essa passagem me fez pensar bastante. Porque às vezes a luta é tão grande. As coisas não acontecem da maneira que nós queremos. E a gente diz, poxa, cadê Jesus? Não é possível, Jesus não está presente. O meu esposo sabe que eu sempre digo assim, eu preciso entender onde que isso aqui está cooperando para o meu bem, que a palavra diz. Não é exatamente isso. Acontecem coisas que a gente pensa assim, onde que está aqui cooperando para o meu bem? Eu não estou enxergando, Senhor. Está difícil. E esses discípulos saíram exatamente de Jerusalém dessa maneira, incrédulo. Eles não estavam acreditando nisso. Apesar de, no capítulo 18, a partir do versos 31 de Lucas, Jesus tinha reunido os 12 e falado a respeito da sua morte. Ele tinha contado tudo, como realmente ia acontecer. Se vocês lerem aí, Lucas 18, 31, você vai ver que Jesus reuniu eles e falou, olha, vai acontecer assim, vai acontecer dessa maneira, vão pegar, vão me crucificar, vão me bater, vão rasgar a minha carne, eu vou ser escarnecido. Mas a palavra de Deus diz no 34 que eles estavam como não entendiam, a palavra não entrava na cabeça deles. Eles não acreditavam nisso. Não era para isso que ele queria Jesus. Ele queria um Jesus presente o tempo inteiro. E quantas das vezes na nossa vida não é diferente, irmãos? Quantas das vezes a gente quer que aquilo permaneça com a gente? E o Senhor diz, não, eu vou tirar, não vai ficar, é assim, não vai ficar assim. E a gente, Senhor, é assim eu quero, não vou nem acreditar, não vou dar ouvidos a isso. Aleluia. Eu tenho meu filho Tiago, que ele ficou apaixonado por uma garota, viu, meninos? E a garota não deu muita bola para ele, e ele sofreu, né? E ele sofria, e ele era levita da casa do Senhor, e ele sempre ministrava, e eu falava, meu filho, pergunta para o Senhor, né, se é isso mesmo que Ele quer para você. E ele falava, eu não vou perguntar não, porque eu já sei o que Ele vai dizer. E não é dessa maneira, irmãos. Às vezes a gente nem quer falar com o Senhor do assunto, porque a gente já sabe a resposta do Senhor. Então a gente veda nossa mente, alguma coisa nos cega. E era o que estava acontecendo com aqueles discípulos. Eles foram embora, eles não queriam saber de mais nada. E quando Jesus chegou e se aproximou e perguntou, o que vocês estão conversando aí mesmo? Aí ele fala, poxa, não é possível, você é novo por aqui, é peregrino, é estrangeiro, o que acontece com você? Um acontecimento desses, e você não está sabendo? Aleluia, aleluia. E Jesus sabia, foi com ele. Mas é impressionante que Jesus sempre quer ouvir da nossa boca. Jesus sempre espera que a gente fale, né? O que está incomodando, o que nos está deixando triste, o que está nos afligindo. Jesus, ele sempre espera que nós falamos. Aleluia. E eles começaram a contar Jesus. E aconteceu dessa maneira. Se vocês puderem colocar o texto ali, eu agradeço, tá? Mateus. E eles contaram a Jesus, né? Contaram, engraçado que eles estavam contando para o próprio Jesus o que tinha acontecido, né? E ele foi feito assim, aconteceu dessa maneira. Aleluia. E eles falaram dessa maneira. E as mulheres, já era domingo, eles só saíram de lá no domingo. E eles falaram que algumas mulheres, né, tinham falado que ele não estava lá, que o túmulo estava vazio. Sempre as mulheres, né, irmãs? As mulheres falaram e eles não acreditaram. Olha isso, irmão. Quando a mulher fala, acredita, irmãos. É verdade. Se não for verdade, vai acontecer. Aleluia. Mas eles não acreditaram. Eles falaram para Jesus. Elas falaram que estava vazio lá, mas não sei, não deu certo. Alguns dos nossos discípulos, dos nossos amigos também foram lá e viram que estava vazio. Mas a gente não quer saber não. Só quero sair desse ambiente, desse local.
quero esquecer tudo, vamos começar tudo de novo. Eu não sei o que se passava no seu coração. Aleluia. Mas Jesus estava com eles. E Jesus não chega, irmão, para despedir a gente vazio, não. Aleluia. Apesar das nossas impossibilidades, apesar das nossas fraquezas e incredulidades, apesar da gente dizer, Jesus não está comigo, Ele está aí juntinho de você. Ele está aí dizendo, eu estou contigo, meu filho. Eu não te deixo. Está difícil, mas eu estou contigo. Não larga a rede. Aleluia. Não para. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, e prosseguindo na palavra de Deus em Mateus 16, a partir do verso 21, Jesus novamente, quando ele está junto com os seus discípulos, ele prediz a sua morte. Ele conta tudo novamente para eles, como vai acontecer, mas eles não querem saber. E Pedro, irmãos, que tanto é falado aqui de Pedro, Pedro fala, não, Jesus, não vai não, com o Senhor não. Dessa maneira não vai. Chama Jesus de canto e chama a atenção de Jesus pelas palavras que Jesus estava falando, que ele ia ser morto, era necessário. Ele chama Jesus de canto e repreende, a palavra diz, não é isso, pastor? Não é pastor, não é pastor. E aí o que acontece, irmãos? Jesus repreende ele. Jesus repreende Pedro. Repreende Satanás da boca dele. E eu estava olhando essa passagem, irmãos, e eu vi, a intenção de Pedro era ruim? Não era ruim. Ele só não queria que Jesus morresse. E ainda mais daquela maneira que Jesus estava falando que ia acontecer. E quantas das vezes, irmãos, é assim com a gente? A gente quer da nossa maneira, do nosso jeito. Tem que ser assim, tá bom, até parece que é bom, mas não é a maneira que Jesus quer. Talvez a maneira que Jesus queira pode até trazer um pouco de sofrimento para você, como foi com meu filho, ficou sofrendo de amor. Mas a maneira dele é sempre a certa. A maneira de Jesus é sempre a melhor para nós. Aleluia. E o interessante é que Jesus repreende Pedro e ele diz, olha Pedro, você está vivendo no natural. E quem vive no natural, quem está no natural, nunca vai experimentar o sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Você fala como homem e não como meu Deus quer. Você não está vendo o sobrenatural que está por vir. Aleluia. Aleluia. Vai ser uma época muito melhor depois da minha morte. Aleluia. Eu vim para isso. Glória a Jesus. Mas os olhos deles, as impossibilidades deles, continuavam a vedar os seus olhos. Que nessa noite nós possamos sair do nosso natural, da nossa mente limitada, que a gente possa sair do nosso conhecimento e buscar o sobrenatural de Deus, buscar ver o que Deus tem para nós, buscar enxergar Jesus do nosso lado. Aleluia. Ele está presente e não nos deixa só. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando você for para casa, Ele não vai ficar aqui não. Aleluia. Ele vai com você. Ele não vai ficar aqui, Ele vai com você. Sabe por quê, irmãos? Davi, ele era muito rico. E ele ficou pensando, poxa vida, lá no palácio dele. Não me recordo agora a passagem. Mas ele disse, pô, eu tenho tanta casa, palácios, eu sou tão rico. E naquela época a presença do Senhor era a arca, né? Era a arca da aliança. E ele falou assim, a presença do Senhor não tem onde ficar, não tem um lugar. E foi pensando em construir um local, um templo para
para a presença do Senhor. Mas eu tenho uma notícia boa para te dizer. Aleluia. Você pode até não ter as riquezas de Davi, mas você é casa de Deus. É por isso que quando você sai daqui, Ele não vai ficar aqui, Ele vai com você. Ele vai na tua casa, Ele vai no teu colégio, Ele vai no teu trabalho. Ele não nos deixa só, apesar das nossas impossibilidades. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E nesta noite, aleluia, o Senhor, Ele quer tirar a venda dos nossos olhos. Ele fala, como Ele falava com aqueles discípulos, como Ele falou com aqueles discípulos. Ele falou, e eles falaram assim, quando acordou assim de repente, né? Porque eles contaram, olha, você não sabe, aconteceu assim, aconteceu assado. Olha, irmãos, e Jesus ainda fala com eles, seus nécios, seus loucos. Quantas vezes eu falei para vocês, não era mistério, vocês não acreditam nos profetas? Jesus repreendeu, irmãos, eles. Mas mesmo a repreensão de Jesus faz o nosso coração queimar. E aí quando Jesus entrou na casa deles, ou onde ele fora, não sei, no hotel, não sei onde, eu só sei que Jesus pegou o pão e partiu. Aleluia. E aí quando ele acordou, Jesus já tinha saído. Que nessa noite, irmão, eu não vou me alongar. Nós tivemos um culto ontem aqui bem puxado. Mas que nessa noite o Senhor venha tirar as vendas dos nossos olhos. Que a gente não precise que Ele venha nos chamar de nécio, de louco. Porque Jesus é assim, irmão, Ele fala mesmo. Aleluia. A nossa loucura tem que ser por amor a Ele. Nós temos que ser radicais na presença do Senhor. Aleluia. Aí eles falou um para o outro assim, poxa vida, não é verdade? Quando ele falava, né, irmão Carlos? Nosso coração queimava. É verdade. Aí eles voltaram, irmão. Aí o interessante de tudo isso é que a palavra do Senhor diz que Jesus aparece realmente depois para eles, né? Aí uns para entender, para crer, precisa ver. Outros têm as suas dificuldades, mas Jesus não abandona ninguém. Jesus não abandona ninguém, aleluia. Glória a Deus por isso, porque se Ele abandonasse, irmãos, estava frita. Aleluia. Jesus, Ele restaura. Em Atos dos Apóstolos, o Senhor fala que Ele restaura. Ele vem e restaura o seu povo, os seus discípulos. Aí, irmão, interessante é que a gente vai ver depois disso, quem negou, quem abandonou, quem se foi, começa a ter uma visão, sair do natural, entrar no sobrenatural. Uns morrem, outros entregam a vida. Estevão é apredejado e vê. Aqueles dois estavam como os que, de olhos fechados, vedado. Mas Estevão, quando ele entrou no sobrenatural do Senhor, mesmo sendo apredejados, ele via a glória de Deus. Ele viu o Filho de Deus assentado à destra de Deus. Irmãos, que o natural deste mundo não segue a nossa mente, não segue a nossa fé, não venha nos trazer incredulidade. Porque o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, aleluia. Como o pastor falou aqui ontem, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E está esfriando, irmãos. Deus não mudou, Jesus não mudou, Ele continua o mesmo. Quem muda somos nós. Ele operou no passado, Ele opera no presente, e Ele se faz presente aqui, aleluia. A sua palavra em Mateus 28 diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é santo, Ele não mente.
você, é possível para Deus. Não existe impossibilidade para Deus. Existe para mim, que sou humana, se for falha, mas para Deus não. Aleluia. E eu quero falar uma coisa para vocês, meus irmãos. É muito difícil para mim estar aqui, depois de uma perda tão terrível que eu tive, e dizer que o meu Deus é, e que a maneira que Ele faz é perfeita. Aleluia. Talvez você não quisesse estar na minha pele. Você não sabe quantos porquês e os praquês, como aqueles discípulos iam naquele caminho. O meu Emaús teve também da minha pessoa. Mas o Senhor, o bom pastor, aquele que deu a vida por mim, por você, Ele não nos deixa só. Ele faz você entender até mesmo quando você não quer entender. Ele te mostra o que é melhor. Ele sabe o caminho perfeito. Aleluia. Quem sou eu para questioná-lo? Quem somos nós? Temos que sair do natural, porque a nossa vida, nós aqui somos estrangeiros. Quando eu estou no ensaio com as irmãs, eu sempre falo, irmãs, isso aqui é um ensaio, e é realmente um ensaio. Mas não é só um ensaio para a gente cantar bonito como nós cantamos hoje no culto, não. É um ensaio para a gente cantar lá na glória. É um ensaio para a gente cantar na ceia, onde o nosso mestre, aquele que deu a vida por mim, por você, vai nos servir. Aleluia. Aleluia. Não deixe a sua cruz, não deixe as dificuldades da vida te parar. Não deixa que as dificuldades da vida te faça duvidar de um Deus onisciente, onipresente e onipotente, que tudo pode, tudo vê. Aleluia. O dono do céu, o dono da terra, aquele que tem a chave da morte. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele esteve com aqueles 2 discípulos. Ele voltou e restaurou os seus. Ele está aqui nesta noite. Se por acaso aqui alguém entrou com alguma impossibilidade de ver, de sentir o nosso amado Jesus, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é uma pessoa que ele sente, que ele tem ciúmes. Se você não está sentindo essa presença santa, se você deixou de sentir alguma coisa, aconteceu algum trauma, algo que você não desejava, não esperava, algo que não estava nos seus planos, eu quero te dizer, Jesus tem cura para você nessa noite. Jesus transforma a tua impossibilidade em possibilidade. Jesus transforma a tua vida. Jesus transforma o teu filho. Jesus transforma o teu esposo. Aleluia. Jesus transforma. Aleluia. E Ele está presente todos os dias. Palavras dos doces lábios de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E desde já eu agradeço a minha oportunidade. E que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Eu digo continue falando porque as palavras não vêm de mim, é do Senhor. Aleluia. E vamos louvar ao Senhor.